Que assim seja. Agora, Rosângela vai trazer para a gente o ensinamento da tarde, com o título O Homem no Mundo. Seja bem-vinda, Rosângela. Grata, muito grata. É um prazer novamente estarmos aqui com vocês. A nossa gratidão pelo convite, pela confiança, e saudamos a todos os amigos que nos veem e escutam através da internet, em especial a cada um de vocês, queridos amigos da FABEM. Hoje, a nossa reflexão, que tem por tema o título já anunciado, O Homem no Mundo, é um ensinamento extraído de o Evangelho segundo o Espiritismo, que, com esse título, nós vamos encontrar no capítulo 17, no item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, e bímano, que tem duas mãos, e capaz da linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica. E o homem, esse ser animal, esse ser inteligente, foi amplamente, largamente estudado através dos séculos. Pitágoras afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates elucidava que ele era o objeto mais direto da preocupação filosófica. Sócrates, um filósofo grego, viveu em Atenas, na Grécia, no ano de 470 a.C., e a vida de Sócrates foi uma vida digna, e a sua morte mais ainda. Podemos citar que foi uma morte corajosa. Assim como todos os ensinamentos, Sócrates fez desses ensinamentos uma plataforma, e esses ensinamentos fizeram dele uma personalidade, uma das mais admiradas da história. Ele acreditava que a natureza humana levava as pessoas a agir corretamente e de acordo com o conhecimento. Sócrates achava que as ações más e erradas originavam-se da ignorância e do fracasso. Em descobrir por que as pessoas agiam dessa forma, consta que ele afirmou o seguinte, aspas, uma vida sem investigação não vale a pena, e nenhum homem faz o mal conscientemente. Sócrates devotou-se inteiramente à busca da verdade e do bem. No livro O Homem Integral, na introdução, Joana de Ângeles, falando de Jesus, trazendo esse mestre que é o nosso modelo guia, fala que Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição do ser mais perfeito de que se tem notícia. Nós sabemos que Jesus, entre muitos dos seus ensinamentos, existe um na narrativa de Mateus, no seu capítulo 5, que nos diz, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Evidentemente, Jesus, com este ensinamento, não queria dizer nem exortar que todos nós podemos chegar à perfeição. A perfeição do Pai Celestial é única. Deus é onipotente, é único, é onisciente, é a causa primária de todas as coisas. E sabemos que nós, criaturas do Pai, jamais podemos nos igualar a Ele, o nosso Criador. O que entendemos certamente nesse ensinamento de Jesus é que ele quis dizer que todos nós possuímos dentro de nós um potencial de crescimento, um crescimento espiritual, um potencial dentro
desse segmento espiritual que nós mesmos desconhecemos muitas vezes. Nós não temos a noção da nossa plena capacidade. E que, por certo, por muito e muito por desconhecermos esse nosso potencial, nós deixamos de fazer muitas coisas. Nós nos eximimos de muitas coisas e, sobretudo, deixamos de exemplificar o que Jesus pregou e nos deixou como exemplo e ensinamento. Mas como chegar a esse estágio de perfeição, que é uma perfeição relativa, como nós sabemos, face à perfeição absoluta que é Deus? Nós sabemos que no nosso caminhar nós temos lutas diárias, as lutas acontecerão na nossa vida, e nós somos impelidos a essa luta como uma maneira de enfrentarmos o mundo. As desavenças, as incompreensões, as atitudes alheias que nos chocam tanto, as pessoas que, apesar de estarem na mesma família que nós pertencemos, que fazem parte do nosso grau de parentesco, muitas vezes fazendo parte da nossa intimidade, vivem conosco no dia a dia, e quantas vezes nós nos decepcionamos com essas pessoas? Quantas vezes agem de uma maneira a nos agredir, a contrariar, interferindo no nosso modo de ser, de pensar. E esses e tantos outros obstáculos impedem, nos retardam o nosso esforço no bem. E fato é também que nós agimos da mesma maneira. Quantas vezes nós agimos de maneira indevida, magoamos pessoas que confiam em nós, não correspondemos àquilo que realmente esperam de nós. Não é a atitude só do outro, essa atitude é nossa também. Porque muitas vezes, se nós observarmos também, a atitude que o outro tem pode ser um reflexo daquilo que nós estamos transmitindo. E para responder a tantas perguntas que nós temos nesse processo que sabemos que nos leva a essa perfeição relativa designada por Deus, por que nos perdemos tanto no caminho? Não temos dúvida hoje, por conhecermos o ensinamento de Jesus, nós ainda não praticamos. Ele não faz parte, certamente, da nossa vivência diária, mas não podemos negar que nós já conhecemos esse ensinamento, já estudamos largamente. Não só agora, nesta presente encarnação, mas durante quantas e tantas encarnações nós estamos estudando o Evangelho. Basta apenas que cheguemos à conclusão que o único caminho para que essa perfeição relativa a cada um de nós ascenda e alcance é quando nós realmente soubermos praticar o Evangelho do Mestre. Mas para responder a esses tantos questionamentos que muitas vezes nós temos, apesar de sabermos ainda, nós temos como um grande alívio na nossa vida, nós que chegamos à doutrina espírita e conhecemos, sabemos então que para esclarecer tantas dúvidas como esta e tantas outras, é que Allan Kardec, sob a orientação de espíritos superiores, codificou a doutrina espírita, interpretando com clareza o pensamento de Jesus. Quando nós entendermos esse pensamento do mestre e vemos que, para nós que estudamos a doutrina espírita, todos nós que nos tornamos adeptos dessa doutrina, e sem estudá-la nós sabemos que não alcançaremos essas respostas, elas serão muitas vezes muito subjetivas. O ensinamento é único, é o ensinamento vindo do Pai através de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse roteiro moral, onde Kardec, sob a ótica, a clareza, a orientação dos benfeitores espirituais, deixa para nós todo esse cabedal de conhecimento moral que Jesus nos ensinou, e numa linguagem acessível a cada um de nós. E
não resta a menor dúvida que, baseando-se Kardec no raciocínio simplista, esses resultados não alcançaria. Hoje nós temos a certeza que se uma existência só houvesse, seria impossível entendermos tudo isso e, mais do que isso, seria totalmente impossível nós conciliarmos os ensinamentos de Jesus com a realidade da nossa vida. Ao passo que, quando nós, nessa certeza que temos da reencarnação, nos processos onde vamos passar muitas e muitas existências, assim como aqui estamos, regressos de outras tantas existências do nosso passado, somente entendendo realmente o processo da reencarnação, que é essa sublime concessão do nosso Pai a cada um de nós, seus filhos, é que tudo vai se tornando mais claro. Nós vamos entendendo e compreendendo o porquê da nossa vida, as nossas escolhas, as pessoas que nos cercam, e essa lei do renascimento não nos condena mais àquela vida de sofrimento eterno, como foi uma condição do nosso passado, ainda sem entendermos que a lei do Pai é amor, e o ser que é amor puro na sua essência não poderia relegar as suas criaturas a um sofrimento eterno. A doutrina espírita, clareando a nossa mente, traz a clareza de que não existe céu, nem inferno, nem purgatório. São, na verdade, atitudes que nós criamos com os nossos pensamentos. Nós vamos plasmando essa situação. Quantas vezes no decorrer do dia nós experienciamos essas situações? Quando o sofrimento é grande, ou quando a mágoa, a decepção, a angústia acomete o nosso pensamento, nós podemos ficar num sofrimento que poderíamos designar esse sofrimento tão grande como sendo um inferno, dor, sofrimento. E quantas vezes, quando nós, então, deixamos que o nosso pensamento realmente seja todo ele clareado, aberto aos ensinamentos dos benfeitores espirituais, nós nos sentimos numa paz tão grande. E sentir essa paz interior, podemos nos considerar realmente no céu. E o purgatório, nós sabemos que foi, na verdade, mais um ensinamento trazido pela Igreja Católica, quando não havia um objetivo, nenhuma denominação plena e esclarecedora ao que seria inferno e céu. Mas a doutrina espírita, então, vai nos ajudando a entender que nós somos os construtores de tudo isso, que não vamos mudar. É uma certeza que nós já sabemos, nós não vamos mudar pelo fato de retornarmos ao mundo espiritual. A morte do corpo físico não leva às nossas mágoas, nem às nossas dores, como também não leva às virtudes que nós já amealhamos. Nós sabemos que virtudes e vícios continuam conosco. E, da mesma maneira que a confiança é parte da nossa vida hoje, ela continuará a ser quando no retorno à parte espiritual. Mas nesse processo, nessa caminhada em busca dessa perfeição relativa, nós sabemos que somos falíveis. Nós, apesar de já termos o conhecimento trazido pelo Mestre amado, nós falhamos. Ainda somos espíritos sujeitos a cometer muitos erros. Mas a certeza da reencarnação, quando não conseguimos, né, na presente encarnação, realmente purgarmos, realmente cumprirmos todos os compromissos firmados, essa certeza de que o Pai nos dará outra oportunidade é clara na nossa vida. E ela vai fortalecer a nossa caminhada para que possamos progredir. E em nosso consolo, sabendo que muitas vezes, apesar de conhecermos o que seja certo, mas falhamos ainda, nós buscamos em nosso consolo o apóstolo Paulo, o grande arauto do Espiritismo,
o apóstolo que seguiu Jesus incondicionalmente e aprendeu realmente esse amor, sentir esse amor, viver com Cristo. Mas, mesmo assim, Paulo, em uma das suas epístolas, nos deixa, num rasgo de humildade, podemos dizer, esse ensinamento que nos fortalece nesse momento onde nós quedamos, apesar de saber, muitas vezes, a resposta. Paulo disse, em uma das suas epístolas, sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo, sintetizando realmente, nesse momento, as dificuldades que ele encontrou no caminho, que nós encontramos e encontraremos com certeza. A fidelidade, a coragem, a perseverança do grande apóstolo foram a mola propulsora para o cristianismo no mundo. Através de Paulo, nós podemos ter a certeza que o cristianismo realmente iniciou o propósito a que Jesus já havia determinado. Paulo é o grande exemplo que nós temos de endurecimento, o espírito empedernido que era, transformando-se depois no maior seguidor do Cristo. E nós sabemos, através desses inúmeros exemplos deixados por todos que já entenderam o que é seguir Jesus, o que é realmente o caminho para alcançar essa perfeição relativa, nos deixaram, então, inúmeros exemplos. E em Paulo nós temos um desses exemplos. E se eles puderam, nós temos a certeza que nós também conseguiremos. Que um dia, cada um de nós poderá ser essa mola propulsora não só do nosso próprio crescimento espiritual, mas uma mola propulsora que fará com que todos também entendam e busquem o caminho desse crescimento. Às vezes nós nos sentimos desanimados, as situações que o mundo oferece, o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, pode nos desanimar um pouco com relação a esse processo. Mas não permitamos que o desânimo seja constante. Ele pode vir, às vezes, há dias que nós nos sentimos realmente desanimada, é normal. É condição ainda dessa natureza como o homem no mundo que ainda nós estamos. Mas nós já sabemos o caminho para vencermos essas tristezas, decepções, nesses desafios diários. E não desanimarmos frente aos obstáculos que nós mesmos buscamos. As escolhas são nossas. E nós temos a certeza de que os espíritos benfeitores, sempre que nós buscamos e acreditamos na capacidade que temos de vencer cada processo doloroso dessa caminhada, eles estarão conosco. E mesmo diante do desânimo, da violência que assola a humanidade, não é agora, nós não enfrentamos violência somente na época que nós estamos vivendo. A violência, a desonestidade, o sofrimento, a dor, sempre foi parte da humanidade. Sabemos que estamos ainda no mundo de expiação e provas. E trazemos conosco essas mazelas ainda não trabalhadas. E vamos ver que a violência é uma das que talvez mais toque o nosso coração. Quando nós nos deparamos com a violência nos lares, violência pública, tivemos a mídia retratando de maneira muito ampla o que ocorreu na quinta-feira passada com relação à violência que foi feita àquele rapaz lá na cidade de Porto Alegre, no supermercado Carrefour, e a gente para refletir que acreditávamos que situações assim não podiam mais fazer parte do mundo, desrespeito ao outro, no seu direito de ir e vir.
E nós ainda vemos essas situações ocorrerem e vamos ver muitas e muitas outras, porque ainda não entendemos o caminho do amor. Por isso, muitas vezes, quando não entendemos esse caminho, nos colocamos no direito de violentar o outro ser humano, quando sabemos que nem Deus nunca fez isso. Quando Jesus nos ensinou que o Pai é amor, significa que esse Pai amor sempre deu oportunidade, entendendo cada um da criatura que ele fez. Mas nós nos sentimos muitas vezes no direito de violentar aquele outro filho de Deus. Mas se nesse momento, onde cometemos essa violência, a violência nem sempre é física. Quantas violências morais que não chegam ao conhecimento da mídia e a gente vê ocorrendo diuturnamente, muitas vezes nas casas, nos lares. Mas uma certeza que nós temos, que nós vamos pagar, como Jesus nos disse, ceitil por ceitil, significando o quê? Os nossos atos não podemos colocar na balança do outro. Os nossos atos serão nossos. Se esses atos foram aqueles que violentaram, que desrespeitaram o outro semelhante, que é o nosso irmão, pois é filho do mesmo pai, nós, um dia, nesse processo reencarnatório, vamos precisar resgatar isso de alguma maneira. E nós vamos resgatar isso não porque Deus estará nos cobrando quando retornarmos ao mundo espiritual, ou Jesus, não. Essa cobrança é do nosso foro íntimo. Nós somos os nossos próprios juízes. O tribunal é o da nossa consciência. E nesse caminhar, encarnando, reencarnando, vindo e voltando ao mundo espiritual, um dia nós mesmos vamos querer resgatar todos esses débitos. E sabemos que esse será o momento realmente para esse mundo de regeneração. O mundo que nós sabemos que a Terra alcançará e que provavelmente em muitos ensinamentos já trazidos pelos amigos espirituais, através de psicografias vastas, esse mundo já existe, claro. Óbvio que sabemos, Deus não criou apenas o mundo. A Terra não é o único planeta no universo. Quando nós estudamos a escala espírita em O Livro dos Espíritos, na questão 100, é claríssimo isso na nossa mente. Outros mundos de regeneração já existem. E a Terra está fadada também a alcançar essa posição. Mas quais os espíritos que terão condição de habitar esse mundo de regeneração? Nós já temos a certeza de que apenas os espíritos que já fazem o bem. Aqueles espíritos onde praticar o bem é uma situação normal na vida. Assim como é normal para cada um de nós, quando estamos encarnados, cuidarmos do nosso corpo, trabalharmos para uma vida mais digna, a prática do bem é constante na vida desses espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Mas Deus, obviamente, nunca deu e nem dará privilégio. A conquista é nossa. Mas o caminho para essa conquista, nós já temos a certeza de qual seja esse caminho. E a doutrina espírita, que traz para nós, então, esse cristianismo redivivo, vai nos dando essa certeza. Mas há que trabalhar, que se esforçar, certamente, a cada dia, para alcançarmos esse mundo. E muitas vezes, nesse mundo, então, de tanta violência, de dor, de sofrimento, podemos encontrar pessoas que acreditam que não valeria a pena, então, para que fazer, seguir esse caminho? Se o mundo não muda, quantas vezes a gente escuta pessoas falando, o mundo não vai mudar, as pessoas não melhoram, e nós melhoramos. Nós enxergamos tanto o que o outro faz, mas será que temos aquele olhar para dentro de nós mesmos para enxergar o que nós estamos fazendo?
porque o mundo só vai mudar o dia que nós deixarmos também de nos preocuparmos em apontar o erro do outro e fazer aquilo que nos cabe fazer, como seres humanos, como filhos de Deus, seguindo Jesus no caminho do Evangelho que ele nos trouxe. Esse é a única maneira, conforme os Espíritos vêm sempre ensinando, para que realmente nós consigamos chegar a essa perfeição relativa que tanto desejamos. E não vamos nos desligar do mundo se sentirmos em algum momento desanimados, não. É mais um grande motivo para nós buscarmos força e fazermos melhor. Porque temos a certeza que existem inúmeras pessoas nesse mundo que querem que ele seja melhor. E cada um está fazendo a nossa parte. Por isso, mesmo quando nós presenciamos e chegamos à conclusão que nada mudou, façamos a nossa parte, mesmo assim, sem desânimo, continuando. Jesus nos ensinou que o reino de Deus não é deste mundo. E nessa afirmativa do Mestre, nós entendemos, então, esse processo realmente não é deste mundo. Como poderia o reino de Deus ser de um mundo onde a violência impera, onde o desamor é constante, onde as pessoas não se reconhecem como irmãos, em situações que nós presenciamos diariamente? Portanto, realmente, o reino de Deus não é deste mundo. Mas o reino de Deus está no mundo onde Jesus já habitava e habita. É esse reino de Deus que ele nos mostrou, que ele retornaria e que aguardaria cada um de nós, que somos herdeiros desse Pai, para realmente habitarmos esse reino onde o amor é a única moeda, onde o respeito ao ser humano é o único objeto diário. Nós precisamos conquistar esse reino. E para conquistar, não existe outro caminho. Precisamos estacionar ainda no mundo de expiação e prova. E entender que nesse processo nós vamos precisar, muitas vezes, nos colocar no lugar do outro. Um outro ensinamento de Jesus que nós acreditamos que está mais do que atualíssimo. Nesse período que estamos vivendo, nesses grandes desafios que cada um de nós tem enfrentado, todas as nossas ações hoje, nós precisamos pensar, antes de fazer, nos colocando no lugar do outro. Acreditamos que seja a única maneira realmente hoje de nos tornarmos melhor, quando nós começarmos a adotar este ensinamento, esta atitude diária na nossa vida. E nós vemos que nesse pensar onde o mundo não melhora, onde a violência é cada vez maior, quando a gente acreditava que tudo havia mudado, presenciamos atitudes que reforçam que pode parecer que ficou pior, mas não ficou. O mundo sempre esteve enfrentando essa violência. Nós podemos achar que, então, será que uma vida contemplativa, se afastando do mundo, resolveria esse problema? Afastar do mundo, ficar isolado, apenas com o nosso pensamento, sem não nos preocuparmos, seria melhor para nós mudarmos o mundo? E vemos que essa situação ocorreu muito ao longo da história, congregações religiosas dedicadas a essa vida contemplativa, mas isso é uma outra maneira realmente de nós atingirmos essa perfeição relativa, e nós vamos encontrar resposta nos ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais. É claro que não. Nós somos criados para viver em sociedade. Como nós podemos fazer a caridade sozinhos? É óbvio que a gente precisa fazer caridade para nós mesmos, com certeza, mas no dia a dia, como nós poderíamos praticar a caridade?
que é o único caminho, já que a caridade é a manifestação do amor, para nós atingirmos essa perfeição, para cumprirmos o mandamento deixado por Jesus. E nós sabemos que não. O isolamento não traz a cada um de nós esses desafios. Nós precisamos viver no mundo. Paulo deixou também, em uma das suas epístolas, que o verdadeiro cristão é aquele que vive no mundo, mas não pertence ao mundo. E o que seria isso? Aquele que já cumpre os ensinamentos de Jesus e não precisa se afastar para isso. É no mundo, é no dia a dia, é enfrentando a dor, o sofrimento, a violência, que nós realmente vamos ser cristãos. E um dia, não mais esses sentimentos que fazem com que a gente se sinta magoado, porque quantos de nós, quando presenciamos uma violência causada a um ser humano, a uma criança, por exemplo, quem de nós, em alguma vez, vendo um noticiário desse, não emitiu um pensamento de julgamento àquele agressor? E o dia que nós realmente entendermos o que for cristão, o que é ser cristão, melhor colocando, esse ensinamento de Paulo traz a clareza. Nós vamos ser cristão, viver no mundo e aprender a não julgar o outro. Aprender a levar ajuda, independente de quem seja. Se foi aquele que cometeu o pior crime, o crime mais atroz, nós vamos levar ajuda, porque nós vamos entender que isso é um valor cristão. Como foi que Jesus vivia? Como Jesus nos ensinou? Jesus vivia dentro de sinagogas, Jesus só se apresentava em diálogos, nos ensinamentos com os doutores da lei? Não. Como foi a vida do mestre? A vida do mestre foi totalmente contrária. A vida do mestre foi de encontro ao outro, aquele que sofria, de encontro aos doentes, às prostitutas, aquelas pessoas que eram relegadas pela lei da época, pela lei romana. Ele foi ao encontro dessas pessoas, porque eram essas pessoas que o mestre sabia que já estavam prontas no seu despertar, já estava com a semente do cristianismo arraigada nelas e ia dar os frutos necessário. Por isso que Jesus sabia quem era realmente que necessitava do medicamento, pois nós sabemos que ele é o médico das almas, o médico de cada um de nós, e a todos Jesus amou, mesmo sem os doutores da lei entenderem a mensagem do mestre, já que foram esses doutores que levaram a crucificação, mesmo sem que eles entendessem a missão de Jesus, ele também amou indistintamente a esses doutores, a essas pessoas, indistintamente, como amor e continua a amar a cada um de nós, e continua a nos esclarecer através de cada momento que nós relembramos o Evangelho que ele nos trouxe. E Jesus, esse médico de alma, é o médico que nós vamos buscar incessantemente. Cada encarnação, cada retorno à parte espiritual, nós vamos precisar desse medicamento. O único medicamento que vai trazer o alívio que nós necessitamos, o alívio para nos manter serenos e firmes frente a todas essas conturbações diárias na nossa vida. O medicamento que vai vir de encontro a quando nos sentirmos solitários, desamparados, doentes, muitas vezes esquecidos nos hospitais, no leito de hospital, mas esse médico, ele estará sempre presente em qualquer momento da nossa vida, sem nunca julgar se nós merecemos ou não, porque ele já aprendeu o que é o amor incondicional. E é esse amor que o Pai transmite a cada um de nós. E não apenas Jesus vai de encontro ao Pai. Ele diz que Deus está em nós e nós estamos nele.
O dia que nós conseguimos, então, trazer essa paz, começar a praticar, nós temos, e no ensinamento de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, não me ocorre agora qual a questão, mas Santo Agostinho nos deixa esse ensinamento. Como nós podemos, então, fazer esse processo? Vivendo nesse mundo de violência, de incompreensão, de tanta dor, de tanto preconceito, como nós estamos verificando nesse país onde vivemos, onde achávamos que era um país que não tinha esse preconceito, e a gente está vendo que nós estamos realmente num país que não é diferente dos demais, que tem preconceitos e muito fortes. Como nós podemos, então, sair desse processo? E Santo Agostinho nos traz essa fórmula. Ele falou que quando vivia na Terra, todos os dias, ao deitar, ele fazia essa reflexão, consultando a sua consciência e avaliando o que ele fez durante o dia. E nesse processo diário, que depois se torna normal, ele foi, então, conseguido totalmente a parar essas arestas. E quando nós conseguirmos fazer isso, às vezes a gente tenta e nem sempre nós conseguimos na nossa vida diária, mas o dia que nós realmente buscarmos mais esse ensinamento e fazê-lo como prática diária, nós vamos ver que vamos chegar realmente a viver no mundo e sermos o cristão, aquele que estará sempre pronto, seja qual for o fato, qual for a situação, condição, para servir. E vamos acreditar realmente, pois quem nos ensinou isso foi o Espírito, como nos disse Joana de Ângeles, o maior ser que esteve na Terra, o ser mais perfeito. E o amor de Deus se revela, nos ajudando nesse propósito, pois o amor do Pai, ele se revela também nas nossas tentativas, ele se revela na nossa confiança diária, ele se revela no nosso propósito de realmente querer entender e respeitar suas leis. Por isso, o papel que nos cabe realmente nesse concerto da criação divina é colaborar para que a sociedade realmente se torne uma sociedade maior, melhor. Qual a sociedade que nós queremos viver? Nós sabemos que não vai se fazer por acaso, como passe de mágica. A sociedade que nós queremos viver no mundo melhor, no mundo de amor, onde não haja violência, discriminação, preconceito de qualquer jaez, nós precisamos conquistar agora. E essa sociedade, nós já estamos inseridos nela. Por isso, quando acreditamos no amor infinito do Pai, quando acreditamos nos ensinamentos de Jesus, nós vamos fazer o que Paulo fez, combater o bom combate, começando dentro de nós. E o amor ao próximo também vai se inserir nesse contexto, pois o amor a Deus e o amor ao próximo resume as leis divinas que Jesus nos trouxe. Não é possível nós manifestarmos o amor a Deus prejudicando o nosso próximo. Não é possível cumprirmos o mandamento de Deus quando não entendermos que o próximo é o nosso irmão. Para cumprir a lei divina do Pai, impõe-se sempre que sejamos solidários um com o outro. Quem pode e sabe mais tem o dever de auxiliar aquele que ainda não sabe. Tem o dever de mostrar o caminho, de conduzir. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós conduzimos os nossos filhos, porque eles não sabem. Estão na nossa responsabilidade. E é nossa responsabilidade, como filhos de Deus, como cristãos, como aqueles seres que acreditam que a única mudança do mundo só vai ser feita quando nós realmente seguirmos Jesus, interiorizar o Evangelho do Mestre, nós então precisamos também demonstrar, precisamos dar a mão para seguirmos juntos.
e é necessário que esse amparo se faça. Construir esse mundo melhor, construir um mundo sem equívoco, um mundo onde a paz realmente seja preponderante. Não essa paz que nós temos hoje, feita através de guerra, a paz que afasta o semelhante, mas a paz interior, a paz do Cristo, a paz que Ele nos deixou. Porque o que seja a paz? A paz pressupõe essa tranquilidade de consciência que nós estamos no início, que é o céu onde nós nos encontramos, quando nos sentimos tranquilos com o dever cumprido. E o nosso dever cumprido, ele é evidenciado certamente no nosso dia a dia, naquilo que nos comprometemos a fazer como seres humanos, como cidadãos, como filhos de Deus. E esses deveres são inúmeros na nossa condição como encarnado. Dever familiar, o dever profissional, o dever em sociedade. É um todo que vai fazer com que realmente alcancemos esse mundo que nós desejamos, um mundo de regeneração. E conquistar esse mundo com o nosso próprio aprimoramento, com a paz, com o ambiente que nos cerca. Nós não podemos conquistar sozinhos. O ambiente que nos cercam, as pessoas que nós já aprendemos a amar e aquelas que nós precisamos buscar ainda pelo caminho também para aprendermos a amar. A lei de Deus, ela se resume totalmente no amor. E nenhum de nós vai conquistar a harmonia conosco, com o outro, se não cumprirmos as leis divinas. E essa lei que é amor, essa lei que faz com que o mundo gire, pois Deus é amor e Deus criou o universo através do amor. Nós somos o sopro divino desse ser que se chama amor. E nessa caminhada, um dia nós nos perdemos nesse conceito, nessa verdade, e precisamos resgatar esse caminho. Precisamos caminhar com Cristo para realmente alcançarmos a felicidade que desejamos. Tem uma frase interessante de Carlos Drummond de Andrade, que ele fala que a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. E nós já não nos sentimos miseráveis, nós já conseguimos falar com o Pai, já vencemos essa etapa. Nós somos sábios em algumas tarefas e podemos nos tornar sábios na sua totalidade, como Jesus já é e já nos ensinou. Herculano Pires, falando sobre isso, sobre sábio, ele fala que o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. O homem no mundo é, portanto, um espírito em evolução, bom ou mau, virtuoso ou criminoso, pecador ou santo. Ele está agora e aqui para desenvolver e para realizar. Essa é a grande oportunidade deste momento. Nós estamos neste mundo, aqui e agora, onde buscamos a oportunidade da reencarnação para fazermos o melhor onde nós nos encontramos. Não é esperar retornar ao mundo espiritual para melhorar ou fazer melhor. Nós precisamos fazer agora, já, onde nós nos encontramos. O mundo está nós estamos no mundo, nós somos os homens do mundo, estamos no mundo como parte desse mundo. E Deus fala a cada um de nós através das suas leis, leis eternas, imutáveis, leis que representam a presença do Pai em nós. O Pai imutável dentro do mutável, ou seja, nessa nossa transitoriedade ainda, caminhando, vacilando, acertando, errando, mas o ser que é eterno está dentro de nós, porque também nos criou como seres imortais. O bem vai reinar na terra, com certeza.
O bem vai reinar na terra, e essa afirmativa nós temos também na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, prevendo os espíritos já nessa questão o advento de um novo mundo, que será construído por uma humanidade regenerada. Caminhamos para lá através de todas as dificuldades e vicissitudes do presente. E é no presente que temos a oportunidade de preparar o futuro, afirmam os benfeitores espirituais. A moral espírita se traduz assim na prática incessante do bem, única maneira de vivermos bem na atualidade e criarmos o bem para o outro. E neste capítulo 17, item 10, onde refletimos sobre o bem, os espíritos também nos trazem um alento quando ensinam que a virtude ainda não consiste em um aspecto sereno na nossa vida. Não significa que, por nós ainda não termos essa virtude consistente, que a gente tenha para buscá-la de repelir os prazeres que as nossas condições humanas permitem. Não, nós vamos conviver com esses prazeres. Nós precisamos ter responsabilidade civil, como nós falamos, com a nossa família, todas as responsabilidades que requer esse mundo do qual nós estamos fazendo parte como seres encarnados. Nós não podemos fugir dela também. Não há que fugir do mundo para se conquistar as virtudes. Nós vamos conquistar essas virtudes nesse caminhar, no dia a dia, errando, acertando, caindo, levantando, mas prosseguindo sempre. E os espíritos nos dizem, então, que apesar de não sermos totalmente bons, nós podemos fazer a caridade. E exatamente esse é o melhor caminho para alcançarmos essa virtude. Fora da caridade não há salvação, nos diz os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem no mundo que usufrui esses prazeres, necessita deles muitas vezes. Precisamos das alegrias, da felicidade, dentro de uma vida social conquistada, de uma profissão, de um lazer familiar, com amigos, nós ainda temos essa necessidade, mas da mesma maneira que nós já conquistamos essas necessidades que fazem parte da nossa condição material, nós podemos alcançar a maior necessidade nossa, que são as necessidades morais. E vamos entender que vamos vivendo no mundo e à medida que evoluímos através das reencarnações é que a oportunidade de sermos cristãos vai estar ao nosso alcance. E chegaremos um dia a essa condição do cristão que vive no mundo como Paulo viveu e que não pertence ao mundo, pois já teremos entendido a necessidade de praticar a lei de justiça, amor e caridade, naturalmente. Como fazemos naturalmente as nossas responsabilidades diárias. E aí sim, essas condições humanas que ainda nós necessitamos fazer deixarão de existir. Nós vamos entender realmente o que seja o sentido de ser bom, conforme Jesus nos ensinou. O cristão que vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Com relação a essa condição de ser bom, o que é ser bom, como fazer o bem, só trazendo para a nossa reflexão um esclarecimento muito interessante no livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, e nesse livro ela traz uma reflexão onde ela diz que a bondade só pode existir quando não é percebida, nem mesmo por aquele que a faz. E refletindo realmente nessa afirmativa de Hannah, lembramos do ensinamento de Jesus, quando ele falou que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Exatamente. Quando a bondade for natural, nós vamos fazer
naturalmente. E muitas vezes nem vamos achar que fizemos um gesto de bondade. Nós só nos damos conta quando aquela pessoa que recebeu a ação vem às vezes nos agradecer, mas ela é tão normal. E é assim que os espíritos superiores já fazem. Fazer o bem para eles é uma situação normal. Para nós ainda é um desafio, é uma busca, mas é isso que nós vamos alcançar, essa perfeição relativa designada pelo Pai, para sermos realmente esses homens do mundo e estarmos inteiramente ligados, cumprindo a lei absoluta ensinada por Jesus, que é a prática da caridade. E, concluindo essa nossa reflexão, vamos entender então que nessa nossa condição de homem no mundo, quando nos considerarmos cidadãos do mundo, nós realmente teremos conquistado essa condição, descobrindo que o único caminho para alcançarmos essa nossa condição do homem no mundo, o homem benevolente que pratica a caridade incondicionalmente, só existe um caminho, o caminho ensinado por Jesus, o caminho do amor, que nos levará realmente ao mundo melhor que todos nós buscamos. Que Jesus seja sempre o nosso mestre, o nosso guia, o nosso condutor, sabendo que podemos recorrer a Ele em qualquer situação. E, sobretudo, que saibamos recorrer também ao Mestre nas alegrias que nós desfrutamos. Grata pela atenção, pela oportunidade e que em breve possamos nos encontrar novamente. Muita paz a todos e um beijo no coração.